Nós agradecemos ao nosso Deus a oportunidade de estarmos aqui na manhã desse dia. A lição de hoje, exposta na revista, tem como objetivo trazer um alerta para todos nós em relação à iminente volta do Senhor Jesus Cristo, através da parábola das 10 virgens que nós bem conhecemos. Entretanto, eu fui abordado por um irmão da liderança no sentido de que a igreja, nesse mês de maio, tem sempre como objetivo focar os ensinos, as palestras, voltados para a família, né? E como a gente sabe que tem acontecido isso realmente todo mês de maio, e sabendo que a instituição família é de suma importância para nós, né? E também pelo fato do irmão ter lembrado de uma palestra que nós trouxemos aqui há bastante tempo atrás, nós vamos, na liberdade do Espírito e com a autorização dos irmãos, falar sobre família, agora de manhã, e na sequência do ensino, falarmos também à noite, que é uma reunião de agradecimento pelo aniversário de casamento da nossa irmã Rosângela e o Edinho. E nós vamos aproveitar esse momento, né, de celebração do casamento, da família, e falar também nesse assunto. Esse assunto específico, nós falamos aqui nesta igreja a primeira vez há 15 anos atrás, foi em 2009, maio de 2009. E eu falei em diversas outras igrejas sobre esse assunto. E confesso aos irmãos que todos os lugares que o Espírito do Senhor nos deu a oportunidade de falar, nós fomos abençoados pelo Senhor, no sentido de observarmos que a minha vida com Deus, a minha vida com minha família, a minha família com Deus precisava de ajuste. Precisava de ajuste. No sentido de aprimorar esse relacionamento, essa comunhão, esse contato com Deus. E quando a gente tem essa oportunidade de sentir que Deus está falando conosco, nós realmente nos dispomos a moldar as nossas vidas segundo a vontade do Senhor. A nossa mente, ela é fantástica, mas nós não conseguimos guardar tudo que precisávamos guardar e fazer prática daquilo que nós guardamos na primeira vez que ouvimos. E a palavra de Deus, né, nós declaramos, confiamos e aceitamos que ela é viva e eficaz. Quantas vezes nós já ouvimos falar sobre a parábola das 10 virgens? Muitas vezes. Quantas vezes nós já ouvimos falar de família? Muitas vezes.
na palavra de Deus. Mas quando nós estamos dispostos a ouvir, nós aprendemos e fazemos prática na nossa vida. Então, é com esse pensamento que nós vamos trazer as considerações nesta manhã. Acredito que os outros irmãos também, no decorrer do mês, irão tratar desse assunto aqui na casa de oração. Prioridade. Busque as primeiras coisas primeiro. Esse é o tema. Busque as primeiras coisas primeiro. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Olha o tema e olha o versículo. Busque as primeiras coisas primeiro. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Qual é a primeira lição que nós recebemos aqui? Deus é o primeiro. Busque as primeiras coisas primeiro. E o versículo vem, Deus, e diz, Deus, o meu Deus, o seu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da Bíblia, em primeiro lugar. Quando nós pensamos assim, irmãos, para a nossa vida, as coisas vão fluindo. E Deus vai descortinando tudo aquilo que precisa ser descortinado na nossa vida. Vai tirando as névoas. Quando nós pensamos assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça na nossa família, tudo vai descortinando. Ainda que não seja para que corra as 1000 maravilhas, mas vai descortinando para nós percebermos o que precisa ser feito porque está errado, o que precisa ser feito porque ainda não foi feito, o que precisa ser feito na minha vida, como chefe de casa, de família, na sua vida como dona de casa, na sua vida como profissional liberal, na sua vida como filho, como pai, como avô, como tio. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. Nós falamos hoje aqui na ceia, né, referindo ao Salmo 137. Deus não podia ser adorado nas circunstâncias ali daquele salmo, em qualquer lugar. Mas hoje eu digo, a partir do advento de Cristo, nós podemos e devemos adorar a Deus em todos os lugares. Na minha vida privada, eu preciso adorar a Deus. Na minha família, eu preciso adorar a Deus com minha família. No meu trabalho, eu preciso adorar a Deus com o meu trabalho. Porque
é comum a gente dizer: a minha vida profissional está assim, a minha vida espiritual está assim, a minha vida pessoal está assim, mas se a gente pensar direitinho, não estou dizendo que está errado, eu sei, às vezes a gente faz essa colocação para distinguir algumas circunstâncias, mas o certo é que nós temos uma vida só, e essa uma vida, ela precisa ter unicidade em relação à adoração. É o que está escrito ali. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Busque as primeiras coisas primeiro. E interessante que nos versículos e no capítulo anterior, o Senhor Jesus Cristo, essa palavra é do Senhor Jesus Cristo, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Quais são essas todas as coisas que ele está falando aqui? É justamente esse versículo, ele está inserido dentro do contexto do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte. E ali, no capítulo 6, por exemplo, ele, dando continuidade a essas palavras do sermão, ele fala sobre a nossa condição como feitores de boas obras, referindo-se à esmola, né? Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para que sede vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres a esmola com a mão, a outra não perceba isso, mostrando como nós precisamos conduzir a nossa vida espiritual nesse contexto. Daí a pouco, lá no versículo 5 do capítulo 6 de Mateus, ele fala da oração. Quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, mas entra para o seu quarto, fecha a porta e ali fale com o teu Deus em secreto. No versículo 9, ele traz para nós uma orientação de como deve ser essa oração, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e aí por diante, como nós bem conhecemos e identificamos e chamamos a oração do Pai Nosso. No versículo 19, ele começa a falar sobre as questões materiais, né? Que nós não devemos estar envolvidos com tesouros nessa terra, mas com tesouros no céu. Olha só, versículo 19 do capítulo 6. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, nem os ladrões que minam não roubam. E o versículo 24, destacando também o aspecto da religiosidade do povo e que precisa ser identificado por nós no sentido de não ter dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, versículo 24 do capítulo 6 de Mateus, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mammon. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa tem sido a nossa busca no contexto de cristão e no núcleo da nossa família. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós apresentamos diversas justificativas quando nós enfrentamos essa indagação. No contexto pessoal, em função daquilo que nós precisamos e achamos que devemos conquistar enquanto estamos aqui na Terra.
Mas na sequência desses versículos aqui, o Senhor começa a falar para nós um monte de situação que nós precisamos avaliar e não tirar do foco desse primeiro lugar que pertence única e exclusivamente ao nosso Deus. Versículo 28. Versículo 26. Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Ainda no capítulo 6 de Mateus. Versículo 28. E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, que não crescem, nem trabalham, nem fiam. Versículo 31. Não andeis inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos. O que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Já pensou como a nossa vida está envolvida nessas coisas? Precisa estar? Precisa. São coisas lícitas? São coisas lícitas. Mas o Senhor quer nos alertar no contexto de família, nesta manhã, que ainda que sendo coisas lícitas, comer, beber, vestir, não podem ocupar o lugar do nosso Deus. Não pode ocupar o lugar do nosso Deus. O versículo é claro. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Reino e justiça é tudo aquilo que é de Deus. Reino e justiça é a razão da nossa existência. Reino e justiça é a essência do nosso viver. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nós somos criaturas de Deus, no contexto do início de todas as coisas. Muito bem. Se somos criaturas de Deus, nós devemos obediência àquele que nos criou. Pelo menos deveria ser assim, né? Os criadores das grandes obras, por exemplo, literárias desse mundo, têm os seus nomes salvos, identificados com essa criação, né? Os grandes idealizadores de coisas nesse mundo, né, de grandes feitos, têm os seus nomes gravados ali. E por que às vezes o nosso Deus não tem o seu nome gravado como deveria ser de destaque na nossa vida? Nós que acreditamos que foi Ele que nos criou. Agora, um outro passo. Nós superamos a questão da criação quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Salvador e nos entregamos a Ele na condição de filhos. Ele nos adotou na condição de filhos. E quando Ele nos adota na condição de filhos, é muito mais do que um criador. Ele é o Pai. Ele é o nosso Pai. Isso nos responsabiliza muito mais em relação a valorizar e dar destaque àquilo que Ele efetivamente precisa ser na minha e na sua vida. Buscai as primeiras coisas primeiro. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Destacando assim essa prioridade, nós dividimos essas considerações em 5 tópicos. Primeiro, Deus antes das pessoas. Nós estamos falando de prioridade. Nós destacamos que Deus é o prioritário.
que ele precisa ser a prioridade na minha e na sua vida. Primeiro, porque ele é criador. Segundo, porque ele é pai. Deus antes das pessoas. As pessoas antes das coisas. Segundo tópico. As pessoas antes das coisas. Terceiro tópico. O cônjuge antes dos filhos. Os filhos antes dos amigos. O cônjuge antes de si mesmo. Prioridades. Mas como nós conseguimos estabelecer essas prioridades? Escolhendo, decidindo. Eu não posso decidir por você. Você não pode decidir por mim. Às vezes eu não tenho circunstâncias que eu não posso decidir pela minha esposa nem pelos meus filhos, muito menos pelos netos. Nós precisamos decidir. Porque a vida de cada um de nós é feita de escolhas. Hoje, por exemplo, nós decidimos vir à igreja. Alguns irmãos decidiram e escolheram ficar em casa. Outros decidiram e escolheram assistir pelo sistema que nós transmitimos. Outros decidiram ir para outros lugares. Decisões. A nossa vida é envolta em decisões. E essas decisões afetam aquilo que nós vamos encontrar pela frente. Aquilo que nós escolhemos reflete naquilo que nós recebemos. Existem decisões que são fáceis de tomar. Por exemplo, pecar ou santificar? Eu estou falando para crentes. Então, no meu pensamento, a resposta deve ser uníssona. Santificar. Não é mesmo? Todos concordariam se nós fizéssemos uma enquete aqui. Então é uma decisão fácil. Eu estou no meio de crentes. Eu sou crente. E proponho pecar ou santificar? Todos nós vamos escolher santificar. Agora, tem decisões na vida do cristão, da família, que envolve coisas boas e coisas melhores ainda. Eu disse aqui, Deus antes das pessoas. Deus é bom e as pessoas são boas e necessárias. Nós precisamos conviver com pessoas. As pessoas e as coisas. As pessoas são boas e existem muitas coisas boas. Por exemplo, o trabalho é uma coisa boa, né? É lícito, é bíblico o trabalho. Domingo de manhã, escola dominical. Eu vou para a escola dominical ou eu vou para o trabalho? Trabalhando eu no domingo. São coisas lícitas. São coisas lícitas. E eu preciso tomar uma decisão
diante de situações lícitas. O certo é que, para nós resolvermos essas pendências, esses entraves que às vezes acontecem nas nossas vidas, nós precisamos estabelecer prioridades. Prioridades. Aquilo que deve ser primeiro. E como eu identifico isso? Através da palavra do Senhor. Quando nós escolhemos aquilo que o Senhor nos orienta para escolher, entre coisas boas, darmos prioridade, realmente as nossas vidas vão sendo mais regradas e melhor conduzidas no dia a dia. Quer ver uma coisa? São experiências. Quando você acorda de manhã e tem a oportunidade de fazer uma reflexão espiritual, quando você ora com tempo para orar, parece que aquele dia as coisas vão fluindo de uma forma muito satisfatória, do jeito que nós pensamos sempre no Deus com quem nós falamos na manhã desse dia. E vamos com aquele pensamento até o final. O Senhor me ajudou, o Senhor me trouxe aqui, o Senhor me proporcionou isso, o Senhor trouxe para mim livramento. Agora, quando nós acordamos desavoradamente, displicentemente, e saímos de casa, e vamos para o trabalho, e não nos cumprimentamos em termos de família, e chegamos no trabalho, a nossa fala já é uma fala de desgosto, descontentamento em face do volume do serviço, em face do colega que não ajudou, em face do patrão que não valorizou. E nós vamos alimentando aquilo de negativo nas nossas vidas. O certo é que, quando nós estamos na dependência do Senhor e colocamos Ele em primeiro lugar, as coisas vão fluindo. As demais coisas nos serão acrescentadas. E ainda que não sejam acrescentadas, mas nós temos força espiritual e material para resolver e enfrentar as pendências que surgem na trajetória de nossa vida. Então, para buscar as primeiras coisas primeiro, nós precisamos estabelecer prioridades. Nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. E quando a gente pensa que nós não somos daqui, né? Colocando Deus em primeiro lugar, esse pensamento, então, fica muito mais fácil de escolher a prioridade. Quando eu penso que eu estou passando por aqui, quando eu penso que eu tenho um Deus que é meu Pai e que prometeu uma vida eterna comigo nos céus, como isso nos dá leveza para enfrentar os embates da vida, que são muitos, que são violentos, que são assustadores, nós diríamos. E muitos deles acontecem de forma inesperada. Como que num avalanche, de um dia para o outro, as nossas vidas ficam dilaceradas. Mas aí eu penso na prioridade que é Deus. E eu faço disso um exercício da minha vida.
isso fortalece para enfrentar o dia a dia. Irmãos, nós estamos falando aqui de escolhas, né? De prioridades. Cada dia, cada momento, a gente tem que fazer escolha de coisa simples e de coisa complexa. Isso para nós, para os nossos filhos, para os cônjuges, para a igreja, num contexto geral. Oi? Realmente é fantástico essa questão de escolher coisas melhores, coisas boas e coisas melhores. Você falou, às vezes a gente se perde nisso, porque você escolher entre aquilo que é certo e o que é errado é fácil. Você escolher entre trair e não trair é fácil. Você escolher entre o pecar e não pecar, ou santificar, é mais simples, é mais óbvio. Mas você escolher entre prioridades é complicado, porque essas coisas, todas elas são listas. Todas são listas. Então a sabedoria vai entrar nessa logística, parece que vem o ensino da palavra de Deus para nos direcionar o que é bom e o que é melhor ainda, né? Então isso vai trazer para nós um peso, uma satisfação, uma alegria plena. Não uma alegria momentânea, mas uma felicidade, né? Porque você escolher entre o certo e errado é beleza, né? Você escolher, eu vou no show da Madonna ou não vou no show da Madonna? É fácil escolher isso, né? É óbvio, mas você escolher prioridades, né? Aquilo que é bom e aquilo que é melhor, as pessoas se perdem nessas escolhas. É nessas escolhas que a gente se perde. É nessas escolhas que a gente vai se perder disso. Aí que entra a instrução da palavra de Deus. A escolha do filho próximo nos traz uma recordação também. Sim, escolha. Fantástico. Tanto a primeira quanto a segunda escolha, né? Lá são lições importantes de escolha. Eu estava falando ali para chegar à questão do meu trabalho, por exemplo. Eu tenho como hábito, na parte da manhã, pegar os processos que tem audiência à tarde para fazer uma leitura, porque eu opto por podendo sentenciar de uma vez em audiência, na presença das partes. Mas tem, às vezes, manhã que não dá tempo de ler todo o processo, embora a gente já conheça sobre ele. Então, eu penso em Deus. Senhor, me ajuda. Me ilumina. Deveria pensar em todos os casos, não só aqueles que eu estudei com afinco e estou seguro para decidir, mas aqueles que ainda tenho dúvidas em decidir. E, irmãos, vocês têm experiência assim também, em diversas áreas, inclusive no trabalho, dentro da família, mas são experiências que eu contando para vocês, talvez vocês não tenham a noção de quanto é importante para mim você ver Deus orientando diante de um caso que precisa ser decidido na presença das partes e Deus abre caminho para a gente conseguir, às vezes, conciliar aquela situação ou, às vezes, decidir sobre aquele problema, né? Então, a nossa vida é cheia de escolhas. Vamos para o primeiro tópico. Deus antes das pessoas. Nós já estamos destacando essa questão da prioridade a partir do versículo 33 de Mateus, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Agora vamos ver em outro texto da palavra confirmando isso. Marcos, capítulo 12, do versículo 28 a 30. Deus antes das pessoas. Marcos, capítulo 12, 28 a 30. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Olha a questão da prioridade aí. Está perguntando qual é o primeiro mandamento. E Jesus respondeu-lhe:
O primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha o primeiro. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Confirmando o que o evangelista Mateus disse, né? Palavra do Senhor Jesus Cristo: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Aí vem o evangelista Marcos e fala pra gente: olha, o primeiro é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Vai pensando aí, você está amando o Senhor teu Deus assim? De todo o teu coração? Fala com o seu coração agora. Ele está amando o Senhor teu Deus assim? De todo o teu coração? Ou tem alguma coisa que você está amando mais do que o seu Deus, o seu coração? De toda a tua alma. Alma. O que você pensa como alma? Você está amando o seu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Você que é sábio por natureza de Deus na sua vida, você que é inteligente, você que é culto, você que é letrado, você que é inculto, mas pela presença do Espírito Santo na sua vida, é por demais inteligente e sábio. De todas as tuas forças, você que é forte, você está amando o seu Deus em primeiro lugar, em todos esses aspectos, como o primeiro mandamento na sua vida. Quando a gente pensa assim, a gente começa a ver como nós estamos deixando a desejar, não é mesmo? Algumas áreas da nossa vida eu deixo o Senhor Deus penetrar, eu deixo Ele acomodar, me ensinar, me carregar, me levar. Em outros aspectos, nem tanto. Eu tenho reservas com relação ao meu Deus. Porque eu estou na dúvida, porque o pecado está sujando a minha vida naquela área. Então, achamos que Deus não pode ver, não deve saber. Aí nós limitamos a ação dele na nossa vida. Mas ele precisa ser o primeiro em tudo. Ele precisa ser o primeiro em tudo. E por circunstâncias assim, né? Na minha vida pessoal, que tem reflexo na minha vida familiar, que tem reflexo na minha vida profissional, e aí vai desencadeando uma série de tribulações que eu vivo, porque Deus não está em primeiro lugar na minha vida. Por que a minha família é assim? Porque a minha família tem distorções, divisões, tem crentes, tem descrentes, tem professos, tem distantes de Deus, tem aqueles que vão manquejando. Por quê? Aí a gente começa a ver que são as prioridades, né? Nós priorizamos outras coisas no lugar do nosso Deus. E
nós, num contexto geral, nós podemos dizer assim, que no universo existe Deus, existe pessoas e existe coisas. No universo existe Deus, existe pessoas e existe coisas. E aí nós vamos para a palavra de Deus. Ela nos orienta que devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Essa frase ela tem me ajudado muito ao longo da minha vida. E vira e mexe eu penso nela. E sabe quando eu penso nela? Quando eu inverto a ordem. Eu deparo adorando coisas. Se a ordem é adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas, se eu estou adorando coisas, eu estou colocando no lugar de Deus. E nesse mundo frenético que nós estamos vivendo, como a gente tem adorado coisas, não é mesmo? E aí volta aquilo que o nosso irmão Vantuí pegou e todos nós pegamos. Não são coisas ilícitas que eu estou falando. Eu estou falando de coisas lícitas. Tá bom? Lá em casa tem uma cachorrinha. Coisa. Não é Deus e não é pessoa. Então é coisa. Então, a forma como eu trato, ou como é tratada, a forma como eu valorizo, pode ser prioridade. Pode ser prioridade. Eu tenho um automóvel 0 quilômetro, adquirido com fruto do meu trabalho, coisa lícita. Coisa lícita. Mas eu posso priorizar. Ah, mas isso é momentâneo, é natural, tá? É momentâneo, é natural. Mas começa as coisas assim mesmo. Naquilo que a gente acha que é momentâneo, que é natural. A casa nova, o carro novo, nós devemos valorizar? Sim, devemos valorizar. São coisas lícitas? São coisas lícitas. Um curso a realizar, um diploma alcançado, são coisas lícitas? São coisas lícitas. Mas às vezes eu dedico tanto para conseguir aquele diploma, fazer aquele curso, que eu tiro Deus do primeiro lugar e coloco aquele alvo. E isso tem acontecido com as nossas famílias. Isso tem acontecido com nossas famílias. Quando nós deixamos de amar as pessoas, quando nós deixamos de seguir essa ordem estabelecida por Deus, nós vemos o resultado negativo, triste às vezes, no contexto das nossas famílias. Às vezes nós cultuamos a nós mesmos. E quantos crentes, quantos de nós nos deparamos numa situação como essa? Achamos que somos melhores do que os outros, cultuando a nós mesmos e nos colocando no lugar de Deus
que é merecedor de todo culto, de toda honra, de todo louvor. Adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Deus deve ocupar o primeiro lugar da nossa vida, em nossa agenda, em nossos sonhos. E é muito bom quando nós experimentamos isso. É muito bom quando nós experimentamos colocar Deus em primeiro lugar. Oi? Nada disso nesse sentido. Alguns irmãos têm falado que os filhos estão doentes. Porque é uma carga tão grande de estudo, de trabalho, de ansiedade, de depressão, que não tem tempo do Senhor. Sai de manhã e volta tarde da tarde em casa. Cansaço mental, cansaço todo e uma vida esgotada. Porque estamos invertendo, tirando o Senhor. Não é que é lícito não estudar, não trabalhar, não é nada disso. Mas a maior carga é para as coisas desse mundo tem que ser para o Senhor. Irmãos, voltamos lá no início. Decisões, escolhas. As nossas decisões vão dar norte à nossa vida. E são decisões, repetindo, em relação a coisas lícitas. Coisas lícitas. E esse critério estabelecido por Deus aqui no contexto que nós estamos estudando é algo que nós precisamos acordar e praticar. Praticar. Não abro mão de Deus como o único ser digno de toda adoração, de toda honra, de todo louvor. Eu não posso adorar pessoas, eu não posso adorar coisas. É a Bíblia que está dizendo isso. Olha só o que diz a sequência desse versículo aí, quando nós iniciamos agora o segundo tópico. O primeiro é Deus antes das pessoas. O segundo, as pessoas antes das coisas. Marcos 12, 31, é a sequência desse versículo aí. Nós falamos sobre o primeiro. Qual é o primeiro mandamento? Adorar a Deus, amar a Deus em primeiro lugar. Olha o segundo. E o segundo? Semelhantemente, este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Eu não vejo mais próximo de mim, no contexto da minha vida, a não ser o meu cônjuge. Por quê? Porque a Bíblia diz que a partir do casamento é uma só carne. Uma só carne. Nenhum outro ser na Bíblia, filho, neto, primo, seja lá quem for, pode ocupar esse lugar. Porque no contexto da Bíblia, referindo-se a casamento, estabelece como os dois uniram, formando uma só carne. Então, olha só, qual é o segundo mandamento, em termos, no aspecto da ordem de prioridade? O primeiro é Deus, amará a Deus sobre todas as coisas. E semelhantemente o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O cônjuge, o filho que é próximo, é de sangue, é adotado, seja como for. Está falando de pessoas. Amarás
o teu próximo. O próximo são as pessoas. E aqui, a palavra de Deus nos autoriza a interpretar a extensão de pessoas. Qualquer pessoa. Eu preciso amar. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. É lícito. É ordenança. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia diz que nós devemos amar até os nossos inimigos. São pessoas. Então, as pessoas antes das coisas. Tem pessoas casando com animais para não conviver com pessoas. Tem filhos que saem de casa para viver com animais irracionais, para não viver com o pai e com a mãe. Tem pessoas que empregam financeiramente valores absurdos com coisas, com animais. E do outro lado está o seu pai, sua mãe, velho, cansado, passando dificuldade financeira. Sem medicamento, sem tratamento, sem casa para morar. Eu estou falando isso porque situações dessa natureza desaguam lá na justiça. Filhos que abandonam os seus pais, seus avós. Aí você vai investigar sobre a vida através do estudo social, estudo psicológico que a gente faz desses casos, e vai ver o filho está no bem bom, adorando coisas, adorando o seu dinheiro pelo trabalho que tem, mas não quer valorizar que, se tem aquele trabalho, é bem possível que os pais tenham contribuído sobremaneira para que ele tivesse aquele trabalho. Então nós estamos invertendo a ordem. Adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Nós estamos adorando coisas. Nós estamos adorando coisas. E quando nós adoramos coisas, não precisa nem falar o resto, né? Dentro dessa ordem que nós dizemos. Deus está lá para trás. Lá para trás. Oi? A questão da necessidade de conhecimento. O conhecimento vai nos direcionar a caminhar com essa convicção. Parece que Paulo vai falar muito e valorizar muito a expressão conhecimento. Parece que lá no livro de Oséias, o Senhor vai clamar, né? O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Conhecimento dessas verdades, né? Dessas prioridades, dessas necessidades. E Oséias vai ter um versículo muito interessante que eu já citei semana passada. Ele vai dizer assim: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Conhecimento de Deus. Porque quando nós conhecemos, a gente pode estar em qualquer lugar que a gente vai valorizar esses princípios. Mas precisa de conhecimento de cada um. Não adianta eu ter conhecimento, mas no outro, do meu lado, não tenho conhecimento. Então vai ter dificuldade, vai ter conflito. Né? Mas nós sempre estamos trabalhando com a temática. Conhecimento. E é por isso que o evangelista disse, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento, que aí está incluído o conhecimento também. Isso aí. Um pouco na jurídica, há pouco dia eu vi um cidadão perdeu um cachorro que foi desviado e ele faleceu. O cachorro desviou, foi em um outro destino
desviou, entrou na justiça e cobrou um dinheirão. Mas você vê como é que as coisas. Então, o mundo que nós estamos, você falou, o mundo que nós estamos. A gente sabe da licitude de tudo isso, né? Deus é lícito, pessoas são lícitas e coisas são lícitas. Mas nós temos que estabelecer prioridades, é o que o nosso irmão Silas está falando, né? Temos que ter equilíbrio no sentido de tratar com isso que eu disse como existente no universo. O universo existe Deus, existe pessoas e existe coisas. E a decisão começa do primeiro. Porque existe Deus, mas existe também deuses. Não é mesmo? Eu tenho que saber escolher. Existe deuses. Basta a gente observar na sua própria palavra, né? E no contexto que nos envolve. Então, precisamos tomar decisões acertadas. E um norte para essas decisões acertadas está aqui na palavra de Deus, né? Ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, é o Deus verdadeiro, é o Deus da Bíblia, é o Deus que é vivo, é o Deus que nos proporcionou a salvação, a condição de adoção como filhos para a vida eterna, né? Tudo isso, todas essas decisões, elas nos remetem para uma frase que nós conhecemos muito bem. O mundo valoriza o ter mais do que o ser. E se eu valorizo o ter mais do que o ser, eu corro um risco muito grande de não respeitar essa prioridade. Deus adorar, pessoas amar e coisas usar. Por quê? Porque eu tenho como valor maior o ter. Então, eu quero o carro, eu quero a casa, eu quero bom emprego, eu quero isso, eu quero só coisas lícitas, um casamento a qualquer custo, um bom casamento, um bom cônjuge, uma boa cônjuge. Então eu começo obcecado por ter as coisas. E aí eu atropelo a ordem estabelecida pela palavra de Deus, principalmente nesses versículos que nós estamos tratando aqui. Pois não, irmão? As pessoas. Sim. Então eu estou olhando aqui no 2 Timóteo 3, versículo 5. Está falando de diferenças de pessoas, do modo da pessoa agir. Entendeu? E está dizendo, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desde afasta-te. Então, olha, aí eu queria... Aí está falando sobre a conduta das pessoas, né? Eu não devo fazer o que de errado as pessoas fazem, mas eu devo amar aquela alma, né? Eu devo amar aquela alma porque é uma pessoa, né? Sujeita aos mesmos erros que eu sou sujeito, né? Não pense, os irmãos, que nós devemos achar que nós somos bonzinhos. Não, nós somos ruins, nós somos maus, nós somos perversos. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, pelo sangue de Jesus,
né? Nós somos chamados de inimigos de Deus antes da salvação, né? Então, no contexto que o irmão está lendo, nós não devemos praticar as mesmas práticas daqueles que são ímpios, né? Mas nós devemos amá-los, né? No sentido de levar a palavra de Deus para eles, né? De sermos cuidadosos para com eles, né? Se houver necessidade, né? Se alguém chega aqui, por exemplo, e pede uma cesta básica, e se é um inimigo meu, eu não posso deixar de fornecer uma cesta básica para aquela pessoa pelo fato de ele ser meu inimigo. Muito pelo contrário, eu preciso fazer algo que ele veja em mim que existe Deus na minha vida, né? Para ser alcançado a vida dessas pessoas também. E essa expressão afasta, porque se a gente tem tendência natural de imitar aquilo a que nós estamos próximos, né? Se você caminha com alguém que não tem uma boa índole, qual vai ser a facilidade de você começar a imitar aquele, né? Então você tem o afastar nesse sentido, você não caminhar junto, porque você não caminha junto, a gente só caminha junto de pessoas que têm a mesma mentalidade da gente, né? Você não vai ter dificuldade de caminhar com uma pessoa que não tem a mesma mentalidade. Se você caminhar com a pessoa, você está caminhando com uma pessoa, é porque você também vai evitar a fazer um que o outro faz, né? Então essa comunhão que tem que ser quebrada. Comunhão, não amor. Comunhão é uma coisa, né? Amar é outra coisa, né? Irmão Léo, está certinho, irmão? Fala o... Eu acho que eu entendi também o que o irmão Nelson quis dizer, né, que fala para a gente amar o inimigo, mas aqui está falando para se afastar de um certo tipo de pessoa, que são aquelas que são lobos em pé de cordeiro, né? Tem aparência de piedade, mas na verdade ele está vivendo tudo isso que está escrito aqui em cima, né? Blasfemo, desobediência, pais e mães, ingrato, profano, sem afeto natural, irreconciliável. Ou seja, aquelas pessoas que aparentemente falam que seu irmão, fala que é crente, né? Mas na verdade ela vive uma vida toda de aparência promíscua. Não que nós sejamos melhor que os outros, mas talvez aqui, como meu pai disse, é para essas pessoas, talvez no sentido de comunhão, né? Mas não de deixar de amar, porque também são pessoas que são pecadores como nós. Irmão, Oi? a gente vê nesse estudo que a postura aí tem que ser nossa para com o outro. Queremos saber o que passa no seu coração. Eu tenho que ter aquele amor a Deus, as pessoas, as coisas, de acordo com a necessidade e o padrão bíblico, não é? Sim. Eu para com você, amar o inimigo, quem tem que amar sou eu. Eu não posso ter troca. Sim. Não devo permitir troca. Exatamente. Então, irmãos, o trabalho é uma coisa boa, ganhar dinheiro para o sustento da família é uma necessidade básica, mas não podemos esquecer ou desprezar o cônjuge, os filhos e sacrificar relacionamentos para ajuntarmos bens materiais. É o último tópico desse segundo aqui para nós encerrar. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Continua aí. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Versículo 10.
porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Por que nós deixamos esse versículo aqui? As pessoas antes das coisas. Porque muitas famílias estão sendo destruídas hoje. Estamos falando de famílias cristãs. Porque estão amando o dinheiro. E quando eu digo amar o dinheiro, é nesse contexto aí. Querendo buscar as coisas. O irmão Jorge falou, proporcionar felicidade aos filhos. O meu pai conseguiu fazer e dar isso para mim, eu tenho que conseguir mais para me poder transmitir para o meu filho, e eu quero que o meu filho também pense assim, para transmitir mais para o seu filho, que é o meu neto. E aí nós vamos perdendo o primeiro lugar na nossa vida. Isso parece ser uma história que acontece com os outros, não acontece comigo. Eu nunca vejo isso na minha vida. Eu nunca vejo isso na minha vida. Está o meu carro novo lá na minha garagem. Não que seja errado, mas está lá na minha garagem. Mas pode ser que o dinheiro que eu juntei para comprar aquele carro novo, trabalhando sábado, domingo, feriado, dia e noite, eu roubei o tempo que eu poderia estar dando ao meu filho, que hoje está na droga, está no mundo, está afastado de Deus. Da mesma forma. Então, irmãos, o trabalho é uma coisa boa. A riqueza é ótima, é excelente. Material, a riqueza material. Quem falar que não é, eu tenho que duvidar dessa pessoa. Agora, isso não pode ocupar o primeiro lugar na minha vida. Primeiro lugar precisa ser Deus. Segundo lugar precisa ser as pessoas. E terceiro lugar, as coisas. Lícitas, é evidente, lícitas. Eu sei que os irmãos sabem de tudo isso, né? Nós precisamos nos conscientizar a cada dia que sempre tem esperança. Sempre tem, eu já passou o meu tempo. Meus filhos já estão criados, meus netos já estão na mão dos seus pais. Mas pense comigo. Família, casamento é de Deus. E esses laços não se perdem. Não se perdem. Se é filho, até que a morte o leve. Não importa se é criança, se é jovem, se é adulto, se é adolescente. Nós podemos e devemos, a partir do momento em que nós temos a concepção disso, estabelecer essas prioridades na nossa vida e resgatar aqueles que estão distantes, que estão invertendo essa ordem. Adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Vamos ser exemplo. Vamos fazer no contexto de nossa família.
Não importa a distância que eles estejam, nós temos responsabilidades para com eles. Ainda que não seja essa responsabilidade quando eram e estavam debaixo do mesmo teto que nós. Mas família é família. E quão triste a gente tem surpreendido, né, com jovens, com adolescentes que foram nascidos e criados dentro das igrejas, filhos de crentes, e de repente surge aquela surpresa, desviou, está no mundo, está trazendo problema para a família. Não podemos desanimar diante desses grandes desafios. E eu penso que não existe pessoas mais preparadas para enfrentar esses desafios do que nós mesmos. Que temos Deus, o verdadeiro Deus, como prioridade na nossa vida. Amém.